Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Nós agora estamos dentro do Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, @extrapodcast, e no Twitter, @extrapodcastbr. Nós saímos todas as sextas-feiras nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e YouTube. Então vai dar like, vai compartilhar, vai deixar tudo lá e ouvir a gente na sexta, gente, para começar o final de semana, ouvindo um monte de desocupado falando de Masterchef, né, gente? Né? A nossa sina. Mas assim, eu sou. Né, Isa? A nossa vida é essa, Isa. Nossa Comentar vida reality é show essa. e reclamar do Brasil. Então, a gente Passa escolheu. raiva. A gente escolheu comentar de reality show. Eu sou o Rich e aqui ao meu lado eu tenho a Isa. E o nosso convidado da semana, que já estava aqui com a gente semana passada, que é o Léo. Bem-vindo de volta, Léo. Você falou, me convide com antecedência, mas dessa vez o comentário foi em cima da hora, praticamente. Pois é. Obrigado pelo convite de novo, gente. É como diz minhas amiguinhas, coleguinhas Simone e Simária. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Tô aqui. Amei. E Olha, quando o mel é audacei. bom, faz um pudim de mel, gente, e vem pro Mastercast comentar Ó, comida. tá inspirada, hein? Mas é, gente. A Gabi não tá aqui com a gente hoje, porque a Gabi viajou pra terrinha dela, porque ela tem a segunda dose pra tomar a vacina da Covid. Ou seja, uma coisa. É prioridade, gente, assim. É muito melhor, gente, faltar o podcast e tomar vacina. Aí ela vem imunizada e semana que vem ela comenta pra gente o Masterchef. Mas lá, hoje nós comentaremos o 8º episódio da 8ª temporada. E eu quero começar perguntando pra Isa. Isa, gostou do episódio? Gostei, foi puro creme do caos. É a teoria do caos. Wanda Maximoff apareceu aí e mostrou que do caos é capaz nesse programa, fazendo aquele podcast geek agora. E você, Léo, o que achou desse episódio? Gente, foi um episódio bem caótico, né? Acho que eu nunca vi um episódio que deu tão errado assim o desempenho dos participantes como um todo, viu? Mas foi um bom episódio, assim, achei legal. Eu, quando vi. Porque assim, no Twitter do. No Twitter não. No Twitter e no Instagram do Extra Podcast, eu sigo a maioria dos participantes do Masterchef. Aí eles estavam muito nos stories deles falando: assistem esse episódio, não percam por nada. Eu fiz, isso deve ser os participantes divulgando, né, os episódios normalmente e tal. Mas eles focavam tanto nisso que quando eu vi a prova, eu digo: realmente, gente, é pra gente assistir mesmo, porque aconteceu de tudo nessa prova e mais um pouco. Eu acho que foi bem previsível, né, Rich? A gente, na prova final, por exemplo, não vou nem dar spoiler ainda, mas eu acho que foi uma das poucas que eu cheguei, assim, dentre os que estavam lá, eu realmente não sabia quem teria grande chance de ser eliminado, assim, porque tava todo mundo mesmo desempenho tão ruim e tão horrível, e só mesmo pelo sabor que a gente ia ter que tentar ver o que os jurados iam decidir ali. Eu particularmente achei que os jurados até tiveram que forçar um pouco os elogios para os salvos, porque realmente foi tudo, quase tudo muito ruim. Parecia ser ruim, porque parecia o caos, gente. Tava tudo derretendo ali, tava derramando na bancada. Tava, sei lá, uma coisa meio louca. Né? Mas vamos vendo. Mas primeiro teve um duelo do feijão, que é nada mais nada menos o melhor alimento da face da terra. E quem estiver discordando, discorda aí da sua casa, porque né, feijão é vida, feijão é tudo, feijão preto, feijão marrom, feijão macaça, feijão mulatinho, feijão tudo. Teve que tem direito. E os feijões eram escolhidos aleatoriamente por ordem alfabética, né? Que a Ana Paula padrão ia chamando um por um. E quem tirasse o mesmo feijão ia duelar. E um que vencesse iria para o mezanino e o outro ia direto para a prova de eliminação. Léo, o que você achou dessa dinâmica? Gostou desse formato de duelo? Achou justo que tinha que subir um e descer outro? Você achou que deveria subir algumas pessoas que foram bem subir os dois e deixava outros que foram mal na prova da eliminação? Eu fiquei, na hora que eu vi a dinâmica, eu achei legal, né? Achei que seria bacana esses duelos. E também eram duelos aleatórios, né? Eles não sabiam que iam duelar, foi tudo muito na sorte. Mas eu confesso que tiveram alguns duelos que eu realmente achei injusto ter que escolher um, né? Teve dois lá, eu não lembro agora quem foram os participantes. Acho que foi a Isabela e o Pedro, né? Pedro. Pedro. Uhum, isso. Exato. Os jurados falaram, né, que tinham sido até então os dois melhores pratos até aquele momento, e assim, eles tiveram que tomar a decisão e mandar um direto, né, pra eliminação. Então, assim, gostei, mas também fiquei um pouco chateado nesses cenários, né, que tiveram dois muito bons e que obrigatoriamente um teve que ir pra eliminação direto, assim. Eu gostei, gente, porque assim, eu acho que o nosso diferencial de todos os outros MasterChef é realmente a nossa comida daqui do Brasil, sabe? Cara, eu gosto muito quando chega uma prova que enaltece muito a nossa comida do dia a dia.
E assim, eu tô muito naquela pegada da comida indígena, sabe? Então eu achei que casou demais, assim, o feijão. Eu gostei muito de trazer aquilo. Você viu que teve várias pessoas que falaram que não comia feijão, que não conhecia direito. E, meu, é preciosidade nossa aqui do Brasil. Então a gente precisa saber mais, precisa conhecer mais. Volto a falar aquilo que a Gabi falou no episódio anterior, de que tem muita gente que conhece aí mil técnicas da culinária francesa e que às vezes os produtos nossos aqui da região, do nosso país, são negligenciados. Então eu gostei demais da prova, achei muito legal. E esse lance da sorte, aí deles escolherem as duplas, também achei que foi um temperinho a mais. São as twists que a gente fala assim, que são legais, sabe? Porque, tipo, é um duelo. É questão muito de sorte também e de sua criatividade. Como foi o Eduardo, a gente que fez chocolate, tascou chocolate no feijão e ganhou a prova, né? O novinho, sensação, né? Isso, tá ganhando aí toda a prova que ele quer competir, ele tá ganhando, mas fica aquela dúvida, né? Se fosse com feijão só, todo mundo passaria, quem não passaria, quem ficaria, mas eu gostei dessa dinâmica porque é questão de sorte e da capacidade de cada um se virar. É isso mesmo, concordo. Eu achei também que, de modo geral, a galera conseguiu pensar muito fora da caixinha, né? Trazer umas receitas legais, umas coisas muito inusitadas. Eu, quando vi a galera fazendo doce, eu fiquei, gente, vai botar feijão, assim, sabe? O próprio Eduardo, né? Que foi o destaque, assim. Quando eu vi que ele ia misturar chocolate, eu fiquei, meu Deus, qual a chance disso dar certo, sabe? Mínima. E assim, paguei com a minha língua, né? Porque acabou sendo um destaque, né? Positivo da prova. E é isso. Até falando do Eduardo, eu acho que ele tem uma característica que eu gosto muito. Assim, não é o participante que eu, assim, simpatizo tanto, não é o participante que eu torço, mas é admirável o quão ousado ele é, sabe? Ele sempre tá tentando fazer umas coisas muito inusitadas que quando eu olho eu falo assim, vai dar errado. E dá certo na maioria das vezes. Então, é uma pessoa que eu acho que tem... é, arrisca muito e tem muita chance de acabar indo pra final desse jeito. Fazendo rinha de novinhos no MasterChef, eu vou dizer que o Eduardo é o que diziam que o Elton era. Sabe? Porque assim, o Eduardo realmente é aquilo. Sabe? Assim, Sim. uma pessoa que você fica, nossa, como esse menino é capaz de fazer isso? Sabe? Enquanto o Elton dizia, não, gente, ele não tá fazendo nada demais. Eu gosto de rivalizar, gente, porque a gente faz tanta rivalidade feminina, vamos criar masculina aqui agora, então vamos lá. Mas. E ele ganhou, Vamos. olha, com a feijoada doce de feijão rajado. Não é Pois um é. feijão que eu tenho muito contato, mas ele fez uma coisa ousada. Ele falou até que a receita veio da loucura, né? Mas tá aí, ganhando mais uma prova e se mostrando ser o atual favorito do programa, né? Porque os outros têm 2, 3 vitórias no máximo, ele tem 5. É sobre isso, né? Sobre vitórias e ganhar na final. Você trouxe a questão do Elton, eu até ia fazer essa comparação, mas eu fiquei até com receio de mencionar o nome, né? Porque é uma pessoa que teve muitos fãs, né? Muitas caprichetes ficavam loucas com o Elton na época da temporada dele. Mas eu achava o Elton muito superestimado, assim. A galera criava uma imagem de que ele era muito forte, que ele era muito centrado, muito técnico. E eu via muito isso durante as entregas dele durante o programa. Não à toa ele foi eliminado, né? Ele voltou na repescagem, se eu não me engano. O Eduardo não, cara. O Eduardo eu acho que ele tá sempre muito de boas, assim. Ele não tem o medo de arriscar. Eu sinto que ele sempre tá assim, não tenho nada a perder. Então ele arrisca muito, ele acaba tendo muita técnica também. Eu acho isso muito admirável, né? Até pela pouca idade. Ver a evolução dele com o MasterChef Júnior. Então mostra que ele estudou bastante. A Daphne também acho que seguiu nessa mesma linha, né? Do MasterChef Júnior pra cá. A gente percebe que são duas pessoas que têm estudo, né? Que aproveitaram esse tempo entre o MasterChef e outro para se dedicar a estudar. Tipo, a Daphne tava dando as proporções das receitas pra galera na prova seguinte, sabe? Coisas que ela já tava na mente já, porque ela tava estudando. Ela tinha aquilo muito fresco ainda. Então, são dois novinhos, né? Que vão dar muito trabalho pra galera lá. E olha que essa coisa de falar que novinho assim e tudo e tal, eu acompanho muito reality show, né? Como quem me conhece sabe, eu acompanho muito. E sempre tem uma expressão isso, principalmente um reality show de musical que eu vejo, né? Que eu assistia quando tinha muitos, né? Porque hoje já tem poucos. Quando pegam pessoas novas e falavam, tipo, chegava gente de 15, 16 anos, falava, ai, mas você faz isso tudo, mas você só tem 15, 16 anos. É um patamar que hoje em dia todos os reality shows estão usando, não só se tem um novinho no Big Brother, se tem um novinho na Fazenda, se tem um novinho no Masterchef agora, eles sempre gostam de frisar isso, o programa adora frisar isso, que aquela pessoa é nova e é capaz de fazer coisas tão iguais ou melhores
do que gente mais maduras que estão no cast. Então, eu acho que é uma tendência, quanto mais nova a pessoa for no reality show, ela fica com isso. E isso pode ser uma faca de dois gumes, principalmente o trocadilho pro MasterChef, né? Porque, assim, o Eduardo e a Daphne podiam sentir a pressão e já terem sido eliminados, né? Por a pressão de serem novos e terem que mostrar muito. Mas, pelo contrário, eles estão indo super bem. E isso é louvável da parte dos dois. Mostrar que a evolução deles pro Júnior foi, sem sombra de dúvidas, essencial para eles chegarem aí. Porque os termos que eles usam, as técnicas que eles falam, eu, com 33 anos, nunca ouvi falar metade daquelas coisas. Então, parabéns para os dois. Você decorar a proporção de receitas, sabe? Saber a quantidade de cada coisa. Eles sempre Gente, são duas pessoas que eu vejo sempre falando assim, ah, 200 gramas de não sei o que lá, 150 de não sei o que lá. E até falando essa questão dos novinhos, eu achei essa temporada com muita gente nova. Se eu não me engano, teve o Antônio também, que tinha acho que 23 anos. O Gabriel também, que também era novinho, mas assim, diferente da Daphne e da Eduardo, eles não tinham tanta técnica. A gente vê que realmente Eduardo e Daphne eles se dedicaram a isso, né? Eles estudaram e estão tendo essa crescente aí nessa temporada. Eu acho que são duas pessoas que a gente tem que ficar bem atentos, que podem ir muito longe e até mesmo ganhar essa edição. eu adoro quando eles estão falando, gente, qual que é a mesma receita do pão de ló? 250 gramas não sei o quê, 350 gramas não sei o quê, meio, dois meios. Gente, como assim? Assim, imagina, gente, não existe isso. Se lembra daquele meme que viralizou bastante, que é Deus me criando, aí Deus bota uma porção de cada coisa e faz só tu, ups, ele derruba tudo? Eu na cozinha sou o ups, que vai tudo, sabe? Assim, não sei a Vai proporção no olho. nenhuma. Vai no olho. Eu sou a Helena. A Helena que disse que não gosta de seguir receitas, né? Ela que fala isso. Diz É, que. A Helena participante, no caso, não a Helena Riso. Quem é a Helena Riso, eu acho que não chegaria a um restaurante fazendo tudo pelo acaso. Mas a Helena fala isso. Mas realmente, assim, a receita dá um norte, mas não é obrigado você botar tudo, mas você tem que saber cozinhar pra você fazer de olho, pelo menos, né? Aquela tipo as provas de Uhum. recriação que eles não provavam antes e tal. Mas é muito mérito deles, assim, então a gente respeita isso. E é bom quando eles são carismáticos, gente, que é reality show, né? Se não fosse carismático, fica criticando. O Léo falou que tava com medo por causa do Elton. Elton, Léo, eu critiquei o Elton aqui durante um ano, porque ele apareceu duas vezes em dois Masterchefs, né, naquele ano. E eu passei o ano todo criticando, porque ele não era aquilo tudo mesmo. Mas vamos lá. Teve twist do dia, né? Pra não perder. O Masterchef não gosta de perder a oportunidade pra nada. E teve uma twist pra mini prova que consistia em fazer petisco de mortadela. Ou seja, o Brasil mais uma vez sendo representado, né? Porque mortadela vem tudo aqui pra gente. Você piscou e tem mortadela no seu prato. O Eduardo pôde escolher 4 pessoas pra competirem. E elas foram Helena, André, Pedro e Ana Paula. Sabe o que não teve dessa vez? A nossa querida Ana Paula Padrão mandando ficar de olho no Eduardo, porque ele claramente falou que estava salvando a, a Ana Paula, porque ela ficaria devendo mais uma pra ele, sabe? Ele deu mais indícios pra ela falar, fiquem de olho nele que ele tá jogando, do que a Ana Paula semana passada. Então, dona Padrão, por que não puxou o ouvidinho dele também na frente de todo mundo, né? Fica aí o questionamento. E quem venceu a mini prova foi a Helena com um bolinho. Isso, o que você achou dessa mini prova? Foi interessante? Foi até um pouquinho mais demoradinha que as outras, né? Foi, eu gostei, viu? Eu gostei sim, eu achei também mais na pegada brasileira também, né? Achei bem legal. Ai, gente, tudo aqueles bolinhos. Queria. cara, eu gostei dessa prova. Até pelo pouco tempo que eles tiveram, eu achei que ia ser um desastre, mas acabou sendo bem bom, assim. Todos tiveram uma entrega boa, né? Mas eu percebi que não teve nenhum, assim, grande destaque, sabe? A Helena ganhou, mas acho que ela não foi, assim, um super destaque em relação aos outros, né? Eu acho que tava todo mundo muito próximo, assim. Ela deve ter ganhado por pouquinha coisa, assim, mas achei que foi justo, né? Ela até fez mais de uma coisa. Os jurados até criticaram isso, mas eu achei surpreendente. Você ter pouquíssimo tempo e ainda resolver fazer mais uma coisa do que foi pedido. Então acho que foi um mérito, assim. Ela mereceu e é uma pessoa que também acho que cozinha muito bem, assim. Isso foi engraçado, isso dela, engraçado entre aspas, né? Porque eu não tô zoando, assim, de vez. Porque ela falou que. Ela pergunta, né, pro jurado, até o Jacão fala, ela pergunta, é só pra fazer um? Ela falou sim, um, 3 vezes o mesmo pra cada jurado provar. Ela pega, faz 2, ou seja, são 6 coisinhas. E ela faz, e depois ela, mesmo perguntando, ela faz diferente. Então ela tem que ter cuidado que isso pode se virar contra ela. Mais pra frente no Masterchef, os jurados podem usar isso muito contra ela mesmo. Mas enquanto ela cozinha bem, ela não vai ser eliminada, né? Que é o que importa nesse programa. Por enquanto, ainda tá se salvando um pouquinho de gente que cozinha bem. Inclusive, ela foi uma das pessoas das duplas, né, que teve um destaque positivo e que acabou sendo mandada, né, pra prova de eliminação, porque a outra pessoa que agora eu não vou lembrar quem é, vocês lembram? Quem foi que batalhou com ela? Esqueci agora.
A outra pessoa ganhou um pouquinho, por muito pouco, assim, e ela foi pra essa prova. Então eu achei justo, porque não acho que ela deveria ter ido pra essa prova, né? Tudo bem que foi pela dinâmica, mas pelo que ela tinha feito, apresentado anteriormente, ela realmente mandou bem e merecia estar no mezanino. Também acho, concordo. Agora vamos para o que importa nesse programa, que é a prova de caos de eliminação. Oh, O Baker cara. Alaska. Eu não sei se pronuncia assim, gente, esse nome, porque eu nunca comi, então pra que eu tenho que saber falar, sabe? Então não é aquilo, não tenho obrigação nenhuma. Que é uma Tá certo, meu sobremesa amigo. gelada e quente ao mesmo tempo. Gente, quando você faz uma coisa quente ou gelada ao mesmo tempo, não dá certo. Ao menos que você seja o Todoroki, olha aqui uma referência ao taco, você consegue mesclar quente com gelado, mas ou um X-Men, né, da vida, mas não vai conseguir fazer isso assim. Tava claro que isso dá errado, porque primeiro, eu achei que deram pouco tempo. Eu quero começar com a Isa, frisar só nessa parte primeiro. Isa, eles deram pouco tempo. Você não acha que esse pouco tempo é pro caos acontecer de verdade? Ah, eu acho, porque é impossível. Gente, não dá, entendeu? Meu, eles estavam mirando o caos. E olha, eu vou falar, se a produção tava mirando o caos, acertou em cheio, viu? Então, de parabéns. Que foi delicioso. Esse episódio foi delicioso. É, tava parecendo delicioso, embora seja caótico, né? Esse programa e esse episódio, né, teve o José Sérgio com uma lesão, né? Ele começou a mancar no começo da prova classificatória ainda. Aí depois a Ana Paula Padrão perguntou se ele existiria ou não. Ele só, em vez de responder sim ou não, deu mais uma aula de coach pra gente, né? Superação e tudo. Ele quer trazer todos os plots pra eles. Ele acha que ele é a Juliette, então não dá certo, Sérgio. Não dá esse plot só pra você. A Juliette conseguiu, você não tá conseguindo. Mas, e aí, querido Leonardo? O que você achou dessa prova que eles quase quebravam a corzinha, né? Foi muita coisa sendo derramada, muita loucura, Gente, o povo empratando, faltando foi uma 5 loucura, né? milésimos de segundo. Foi uma bagunça. Não, e aquela disputa lá pelo Ultra, a galera tentando, tendo que passar o maçarico, a galera ainda esperando que o sorvete congelasse. Foi muita loucura. Mas assim, gente, convenhamos, né? Todas as provas que envolveram sorvete no MasterChef, a maioria, acho que praticamente todas, foram desastrosas, né? É muito difícil fazer sorvete, ainda mais com pouco tempo, né? E aí, além disso, além de precisar fazer sorvete, ainda tinha os processos, tinha que fazer o pão de ló, ainda tinha que fazer o suspiro, ainda tinha que passar o maçarico. Eram muitos processos. E não à toa, o que mais dificultou, o que deu ruim para a maioria, foi realmente o sorvete, né? Então acho que sim, eles queriam realmente causar um caos, né? Um drama. Foi desesperador e como eu falei, foi uma prova que acho que a única pessoa que eu sabia que não corria risco era o Luiz, né? Não pelo sabor, mas por ele ter sido o único que conseguiu fazer pelo menos o sorvete, né? Ficar ali na textura adequada. De resto, eu não tinha a menor ideia, assim, porque todo mundo começou a ser um desastre, né? Derretendo tudo, caindo tudo, foi uma loucura. Olha, foi muito bom, gente. Nossa, eu dava gritos dando risada assim, gente. É feio você rir das graças das pessoas, mas foi crocantíssimo esse episódio. Foi maravilhoso ver o caos. O bom foi que a Isa tava acompanhando e tava comentando no WhatsApp. Só vi as mensagens aparecendo. Ai, gente, essa prova é muito boa. A Isa no cap chegando. Tava realmente. A gente viveu o momento com essa prova. Eu vi essa prova ao vivo, na segunda parte eu assisti ao vivo. E o Twitter tava ainda loucura, porque realmente tava parecendo aquela imagem da Turma da Mônica, que o povo usa o Cascão gritando com o pai. O que é que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Era realmente isso que tava acontecendo. O caos. Tava muito servindo o caos, bem servido nessa prova. E o Luiz foi o que venceu a prova, foi o que o José Sérgio falou que queria eliminar. Ou seja, mais um tombo pro José Sérgio. Não é fácil, gente, ser José Sérgio no programa. Não tá Não é fácil fácil. ser ele. Não, e o pior Não que eu tá achava é fácil. que ele iria bem, né? Porque ele também foi um que conseguiu pelo menos manter, né, um pouco a estrutura. Ele até estava bem rápido, assim, em relação aos outros ele estava menos desesperado, mesmo com a questão lá do pé, né? E aí quando eu vi que quando partiu dele, foi cortar o pedaço dele desmoronou, eu fiquei, pelo visto dele não tá tão bom assim também não. Mas eu achei que realmente ele ia mandar bem, viu? Não, o Luiz, como o Léo falou, ele recebeu muitos elogios e realmente parecia óbvia a vitória dele. Não tem como ele não perder. Agora, assim, eu acho que o Pedro recebeu também uns elogiozinhos assim, mas tipo a Amanda que se salvou. Eu notei que a Helena Rizzo buscou elogios do nada pra tentar dizer que aquela menina tava salva, porque realmente tava muito. Eu acho que a vontade dos jurados, no real, era tipo salvar, dar a vitória pro Luiz e jogar tudo e os outros pra eliminação de vez, assim, deixar só o mezanino salvar um e eles decidirem entre os outros 4, 5 quem seria eliminado, porque ficou muito bagunçado. Gente, eles cortando o bolo lá, o bolo derretendo, sabe? Na bancada, melecando e tudo. Tava muito complicado.
E eu culpo o tempo. Se tivesse uma horinha a mais, eu acho que tinha saído uma coisa boa. Então eu acho que a Band quis mais o caos mesmo acontecendo, gente. Porque não é possível, gente, isso. Não é legal você ver um programa que todo mundo se dá mal, sabe? Tem que mostrar a gente se dando bem também, né? Só porque é eliminação tem que botar o povo pra suar, não. Tem que botar o povo pra entregar coisas boas também, que assim mostra que o nível da temporada tá alto, né, dona Bandeirantes? Mas eu É, gostei, Eu assim, acho, como eu acho. telespectador, achei maravilhoso. Não, o caos foi ótimo, né? Mas foi desesperador ver que uma receita deu tão ruim assim nos participantes. Eu acho que o Luiz, ele deu sorte, não sei nem se conscientemente ou não, mas ele fez o sorvete dele de chocolate branco, né? E a Helena até comentou que o chocolate branco até facilita, né, para você conseguir essa consistência do sorvete. Então foi uma sacada que acabou salvando eles, se parar pra pensar. Os outros, ninguém teve essa mesma ideia de usar o chocolate branco, né? Então pode ter sido esse o motivo dele ter sido o único que conseguiu. Não à toa, o Fogaça falou para a maioria que precisava mais tempo, né, de congelamento, entrar no congelador. Então, realmente, eu É. acho que o tempo nessa prova foi bem, assim, escolhido para causar o caos. E conseguiu. foi. E o Luiz saiu de Conseguiu. uma pessoa que ninguém conhecia, ninguém sabia, né, pela edição, para alguém que já tem até uma vitória agora no currículo. Então ele até vem aparecendo um pouquinho mais no programa, então foi bom essa vitória para ele, até para ele se animar, né, que ele tava falando que não queria ir para duas provas de eliminações seguidas, embora tenha ido, tá com uma vitória. Isso dá um up para qualquer um. Você tá na pior e tem uma vitória assim, é fundamental, é essencial. Os piores desempenhos ficaram por conta do André, do José Sérgio e da Juliana. O André foi salvo pelo mezanino, teve até a Juliana falando que esperava ser salva e tal, mas não foi, não veio aí. E isso resultou na eliminação dela. Sendo que antes de falar disso tudo, eu quero falar assim, teve um André no Twitter falando no Twitter, tweetando dizendo que uma frase esperando falar, os jurados do Twitter tinham que decidir, tinham que falar tudo. Mas isso é tudo por culpa da twist do mezanino, né, que a gente fala toda semana e que todo mundo sabe que não funcionou. Mas eu até anotei uma coisa aqui, gente, que eu quero pontuar, aquele momento agora que eu vou dar as pontuações, que é isso, que assim, dessa twist do mezanino, a culpa não é só dos participantes. E eu nem culpo os participantes, eu culpo o programa. Por quê? Os participantes estão ali para jogar o jogo. Qual foi o jogo que foi dado para eles? Você salva uma pessoa. A partir do momento que Aham. deram isso, eles usam os critérios que eles quiserem, sendo bom pra gente ou não. Mas eles falarem isso, eu quero que fulano fique porque eu gosto dele, eu quero que fulano saia porque eu não tenho muito contato com ele, isso prejudica a gente. Por quê? Esse tipo de twist de salvar alguém ou de não salvar é bom no Big Brother, é bom para um Survival para quem assiste, é bom para um No Limite para quem assiste, é bom para um Big Brother norte-americano, para reality shows assim de convivência. Por quê? Eles passam 2, 3 vezes por semana, eles mostram as relações dessas pessoas acontecendo e a gente sabe por que tal pessoa tá votando em quem e não tá. No Masterchef, gente, a gente não tem isso. A gente não tem uma câmera de PPV mostrando quem é amigo de quem é inimigo de quem não se dá bem, quem se dá bem. Então, quando eles voltam justificando isso, dá muito errado pra gente, pro público, em tentar entender. Porque o programa só mostra culinária. Então, é o critério que deve É. ser usado. Né? Então, não tem como dizer, eu vou salvar fulano porque o fulano é legal comigo. Como falam com o Márcio, que parece uma pessoa muito legal, mas, gente, a gente não tem contato nenhum com ele como participante, sabe? Então Uhum. não tem pra gente servir isso. Então, pra mim, isso tá muito errado da parte da produção. E os participantes não devem cair na pilha do Twitter, gente, porque o Twitter, se tem uma coisa que é que a gente comenta tudo, porque a gente gosta de comentar tudo. Esse podcast nasceu de um Twitter, então a gente fala de qualquer coisa com isso. É só não levar pro lado pessoal, gente, porque só que essa twist que é na mão de vocês, participantes, se tiver participante, a gente ouvindo ou não, e vocês estão fazendo o certo. O errado foi o programa. Depois dessa, meus tweets nunca mais vão aparecer na Band agora. Mas, Isa, o que você tem a dizer também sobre essa twist, sobre essas escolhas sociais que estão acontecendo cada vez mais no MasterChef? É porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, pra nós fica um pouco complicado, porque a gente não sabe o que tá acontecendo, sabe? A gente fica perdido nessas relações. Então, pra gente é uma coisa meio aleatória, assim. E tem outro lado daí da história, né? É, eles também não têm muita ideia de estratégia. Vocês conseguem ver uma estratégia nos salvamentos? Não tem, tanto que quando eles eliminaram a Juliana, né? A Juliana foi eliminada. Eles falaram, a gente devia ter salvo a Juliana porque o André eliminaria o Sérgio, sabe? Alguns têm uma noção, mas eles não botam em prática. Eu acho que se tiver um Masterchef no próximo ano e tiver essa twist ainda, espero que não tenha, eu acho que as pessoas podem acabar usando mais estratégia ainda, sabe? Então não sei Uhum. como vai ser.
Mas eu acho que alguns ali, se batesse o poder único pra uma pessoa, daria confusão, que nem a Juliana fez quando salvou a Cristina. Uhum. Eu acho que eles estão usando apenas o fator social mesmo, né? Até esse episódio, eu acho que o social pesou muito. A gente viu, né, a Juliana falando que tinham combinado de salvar quem nunca tinha sido salvo, e na mesma hora pula pro mezanino já meio que não querendo mais comprar essa ideia, né? A Helena falando que queria salvar o André, outras pessoas falando que queriam salvar o André. Então, assim, eu acho que tá pesando muito o social. E como eu falei no episódio, no podcast da semana passada, eu não acho que o MasterChef tem que se tornar esse jogo social. Eu acho que perde um pouco muito Uhum. o foco do programa, a essência do programa. Então é um twist que eu não tô realmente gostando, assim. Inclusive, eu achei que realmente iam salvar a Ju, né, por um critério, vamos dizer assim, entre aspas, justo, né, já que eles estavam usando essa justificativa de salvar quem nunca tinha sido salvo. E aí, quando eu vi que salvaram o André, eu realmente fiquei um pouco chateado com a Ju. Primeiro porque era uma prova de doce, né? De essa parte mais sobremesas que ela domina mais. E eu acho que ela, na verdade, assim, não deveria ter sido eliminada. Eu acho que foi muito por conta do André ter sido salvo. Eu acho que se fosse o André seria o eliminado da vez. É meio complicado isso, mas é difícil, como falou, jogo social onde o programa não mostra social pra gente. Fica complicado, MasterChef, complicado. Porque o programa tá bom, gente. Tirando essa twist, tá muito bom de acompanhar o programa, tá? Os participantes estão... Por exemplo, o cast feminino do MasterChef é muito bom. Todas as loiras do MasterChef também arrasam. A Daphne, a novinha que arrasa. Os garotos, eles se destacam vez ou outra, tipo o Eduardo tem isso, o Luiz agora tá ganhando prova, o Pedro, que gosta de ganhar mini provas, né? Pela primeira vez ele não ganhou uma, por sinal, dessa vez. Mas tem o cast com potencial, que a Twitch tá prejudicando, sabe? Porque até o nascimento de vilões tá sendo restrito pra gente. O Gességio, não é, o povo não gosta dele, é porque falta carisma nele. Mas ele não tem atitude de vilão, sabe? Pra gente dizer que ele é o vilão da temporada. Não tem. Mas, né? Como diria a filósofa de Drag Race, Tatiana, choices. É, a eliminada da semana foi a Juliana, né? Que aparentava, né? Ela parecia que já tinha dado tudo de si. Tava tristinha, tristinha no programa, né? Tava mesmo. Mas eu fiquei com dó dela, sabia? Sei lá, foi emocional. Cara, eu acho que a Ju, quando ela participou do ano passado, eu enxergava que ela tinha grande chance de ganhar naquele episódio que ela participou, né? Ela tava indo muito bem, ela tinha sei lá, era muito tranquila, muito calma, e ela tinha um bom resultado. Acho que ela acabou não ganhando, mas ela foi, tipo, a segunda melhor do grupo que ela tava. E aí, quando eu vi que ela voltou nessa temporada, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu acho que realmente era uma pessoa que merecia uma segunda chance, assim. E eu sabia que ela tinha potencial. Mas eu também achei que até o episódio de ontem, ou melhor, de anteontem, né? Estamos na quinta. Ela não tinha mostrado ainda para que ela tinha ido participar do programa. Eu acho que ela não mostrou o real potencial dela. Ela sempre estava muito mediana, teve alguns deslizes, né? Ela correu o risco de ser eliminada algumas vezes. Então eu acho que ela não veio na mesma sintonia que ela estava no ano passado. Embora eu gostasse muito dela e queria muito que ela fosse longe no programa, mas realmente não achei que ela apresentou o mesmo desempenho do ano passado, não. Ela parecia ser uma pessoa legal, sabe assim, uma pessoa fofa, né, quase. Porque ela falando do jurado, gente, foi tão bonitinho, ela elogiando cada um. Me lembrou o discurso da Ah, Lorena, foi. comparando eles com a orquestra na final da sexta temporada. Mas foi bem legal, foi bem um jeito bonito. Porque tem gente que sai amargo, né? Assim, claro que ele entende às vezes quem sai chateado, porque perder, ninguém gosta de perder. Mas ela saiu de uma maneira legal, de cabeça erguida, né? Ela saiu feliz, assim, com o que Mas tinha feito. ela saiu um pouco rancorosa, hein? Ela não falou lá que agora ela sabia que realmente ela podia confiar ali do mezanino, né? Então acho que ela voltou, ela saiu um pouco ainda triste, né? Por não terem salvo ela, e terem descumprido o combinado. Mas acho que ela tem grande chance, sim, de voltar numa repescagem, até analisando as pessoas que foram eliminadas. Eu acho que até então, quem tem grande chance de voltar é ela, a outra Juliana, né? E o Thiago, por enquanto. Acho assim. E o bom é que o Masterchef, mesmo sem falar de repescagem, a gente sempre acha que tem, porque o Masterchef é o Masterchef, né, gente? Virou uma coisa natural. É, tipo, o leilão e a repescagem. Sempre tem. Sempre aparece. Ah, tem que ter, pra Mas ela. causar o caos. Eu quero ver se ela saiu amarga mesmo, se ela não voltar, se ela vai ser como que nem a Rita foi na final do Masterchef com a Maria Antônia.
né? Jogou todo o veneno possível de cima do mezanino para baixo. Mas fica aí. Nesse último bloco, né, desse episódio, vamos lá chegar na parte dos confessionários, que são contados pelo Twitter Lord. É @TwitterLord lá no Twitter. Vamos lá seguir ele, gente. Ele faz esse paciência, né, gente? Contar os confessionários um por um, ele gosta, Amigo, então. E o Twitter Twitter Lord Lord. que vai vir, gente. Daqui pro. Ele já tá. Eu já avisei pra ele que ele vai vir nesse podcast. Quando chegar mais ou menos uns 10 participantes, ele vai estar aqui com a gente comentando. Então. Adorei. Ele vai vir pra ele me contar pra gente começar a coragem, né? De contar esses confessionários todos. Ó, o top 3 da semana. O top 3 da semana foi a Ana Paula com 22, José Sérgio com 17 e André com 14. Os 3 que menos falaram foi o Heitor com 4, a Daphne com 2 e a Raquel com 1. No geral, o top 3 com 8 episódios exibidos são Eduardo e Amanda empatados com 101 e a Ana Paula com 86. Os que menos falaram foram Márcio com 27, Daphne com 26 e Raquel com 20. Gente, olha a diferença. O povo, quando tem duas pessoas que juntando, tem 202 confessionários. Enquanto juntamos Daphne com o Márcio dá 52, sabe? Tipo, metade. Muito da metade ainda aí. Eu não sou de exatas, então eu errei. Claro que eu sei que não é metade, gente. Aí vocês entenderam a questão. Eu sou de humanas também, então confio em Tá, você. tá tudo certo, eu também sou. Aí, então tá tudo bem. O podcast sobre matemática não é o Mastercast, não é sobre matemática, mas é sobre isso de contar confessionários. Mas um ponto que eu quero só dizer rapidinho é que, mesmo algumas pessoas aparecendo pouco, tipo a Raquel, apareceu um confessionário só que ela deu. Mas em compensação, vocês notaram que a câmera foi conversar mais vezes com ela enquanto ela preparava a comida? Eu tô notando que a câmera tá indo mais nas pessoas. Durante o preparo, os confessionários estão mais assim agora. Conversando mais com eles durante o preparo. Eles já faziam isso algumas vezes, mas eu acho que tá tendo mais vezes disso. Tanto que o Márcio também falou, outro, mas o Luiz falou bastante, principalmente que ele tava na frente, quando ficam na frente. Mas eu achei que os câmeras estão indo mais. Tanto que a Raquel, mesmo aparecendo só um confessionário, eu conheço mais ela agora. Porque esse duelo também ajudou a gente a conhecer um pouquinho mais de cada um. Eu achei bem interessante. A Raquel ajudou muito também enquanto estava no mezanino, né? A galera tirou muita dúvida com ela. Então acho que ela tá se mostrando um pouquinho mais, assim, em relação aos outros episódios. Acho que desde o episódio da pipoca, né, da semana passada, que ela fez o sorvete de pipoca, ela começou a ser um pouquinho mais notada. E eu espero realmente que ela seja. Eu gosto dela, assim, apesar dela não ser tão presente, né, na nossa tela, mas eu acho que ela é uma competidora que eu me identifico, assim. E o Márcio, gente, eu quero muito gostar dele, assim. Eu acho que ele tem tudo pra ser muito simpático, muito gente boa. Mas eu queria muito ver mais ele na tela. Eu realmente não sei ainda dizer se ele é um competidor forte, se ele é um competidor tímido, se ele é fraco, mediano, né? E até na hora lá de escolher em quem ele deveria salvar, ele ficou em cima do muro, sabe? Ele não sabia se definir se salvava a Ju, se salvava o André, enfim. Então eu acho que o Márcio ele tem que se posicionar um pouquinho mais, assim, sabe? É um participante que eu quero torcer, mas até então tá bem difícil, assim. E a Raquel, eu vejo mais que o povo teme ela, mas não teme no sentido de que ela é malvada e tudo, teme porque falam muito que ela é muito boa. Né? Eles sempre frisam isso. A Raquel nunca foi pra uma prova de eliminação, a Raquel é muito boa, a Raquel sempre faz. Então, ela é bem vista, né, pelos participantes como uma forte participante e se esqueceram. E quando estão assistindo agora o programa, estão vendo que a Tadinha nem aparece direito, né, na edição. Eu acho que isso é um erro do Uhum, Masterchef, dar 101 confessionários pra uma pessoa e deixar a outra só com 20 até agora. Podia, como eu sim. sempre falei em outros anos, dá pra deixar todo mundo forte até a final e o público ficar indeciso em quem vencer, que foi o que aconteceu com o Rodrigo e com a Lorena. Eles tinham confessionários e umas coisas mais equilibradas, tanto que na final as hashtags dele ficavam por muitos tempos empatadas, sabe? Então é isso que é bom programa, você chegar na final sem saber quem quer. Porque, gente, vamos supor que a Uhum, Raquel continua recebendo poucos confessionários de destaques. Chega na final com o Eduardo. Quem a gente vai achar que vai ganhar? O Eduardo, exato, sabe? exato. A gente tem que. Eu acho que eles precisam equilibrar um pouco mais. Mas é coisa de edição que tem que melhorar com o tempo e tomara que melhore mesmo. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast. Muito obrigado, Léo. Você vai voltar mais uma vez, mas espero que com mais antecedência te avise. Né? Todo mundo já tomou vacina, já você vai vir de novo. Muito obrigado mesmo pela participação. Foi Nada, gente, tudo. eu que agradeço, tá? Qualquer coisa, chama aí. É um reality que eu gosto muito de assistir, gosto de comentar. Eu tô sentindo falta esse ano, que eu não tô conseguindo comentar ao mesmo tempo que eu tô vendo, né? Então aqui tá sendo legal por isso, que eu tô comentando com pessoas que assistiram, então ver os pontos de vista é bem legal, assim. Pode chamar.
E vão seguir o Léo nas redes sociais dele, que tem uns links aí, tudo na descrição. Não importa pra onde você tá ouvindo, tem as redes sociais dele lá no Instagram e no Twitter pra ver ele reclamando da vida de reality show. Isso aí, Séries. gente. Me segue mesmo. Me ajuda no engajamento. Aumenta meu engajamento, por favor. Vamos engajar. Vamos lá, Cactus, engajar o Léo. Mas Por aí, ó, favor. né? Qualquer coisa que vocês quiserem falar pra gente, ou vem no Twitter da gente, ou na DM da gente, não se preocupe. Eu, Isa e Gabi, nós temos também redes sociais, tudo aí, ok, na descrição. E o e-mail só quer dizer arroba, ó, é extrapodcast@gmail.com. Então é isso, até semana que vem. Se a Wanda não chegar lá e botar mais caos, quem sabe, né, uma prova mais caótica ainda. E tchau! Tchau, 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 gente. gente.